acima de tudo. Está escrito: então o Senhor o fechou dentro. Na minha versão está escrito: então o Senhor fechou a porta. Repita comigo, por favor. Então o Senhor fechou a porta. O tema da mensagem é: a porta se fechará. A porta se fechará. Quando eu não sei que essa porta vai se fechar? Nós não sabemos o dia, a hora, o tempo, mas ele declarou que somente o Pai sabe em que isso vai acontecer. Nesse texto aqui, amados, nós temos o entendimento que Deus, vendo a corrupção, a violência da qual se encontrava toda a humanidade, Ele viu em Noé um homem de caráter. No capítulo 6, versículo 9, nós temos um entendimento que diz: esta história da família de Noé, que Noé mesmo, num mundo tão perverso, tão imoral, tão corrupto, acredita-se que tinha muita idolatria também, violência. Deus diz que ia dar fim à raça humana. Noé conseguiu construir uma família. Ele conseguiu um alicerce, elementos para isso. Mas como pode? Nos dias de hoje, nós contemplamos cristãos, contemplamos pessoas não cristãs, que abordam a sociedade no dia de hoje com uma coisa tão caótica, a família tão num caos, os pais perdidos em seu relacionamento com os filhos e vice-versa. Mas Noé, ele conseguiu esse feito, ele teve êxito quanto a isso. Qual foi o ingrediente para isso? Como ele conseguiu? Era um super-homem? Era um simplesmente escolhido de Deus e privilegiado? Simplesmente Deus separou Noé para tal vida neste mundo? A Bíblia responde para nós. E é no versículo 9 do capítulo 6. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E eu gosto dessa expressão: ele andava com Deus. Noé não era um perfeito, mas Noé andava com Deus. Aleluia. O que nós temos que fazer em século 21 agora? Andar com Deus. Pastor, eu quero que a minha família esteja estruturada. Ande com Deus. Pastor, eu quero que haja paz, harmonia no meu lar. Ande com Deus. Ande com aquele que é o príncipe da paz. Ande com aquele que é a vida. Aleluia, como foi falado aqui anteriormente, Ele nos deu vida, e vida com abundância. Noé andava com Deus. É interessante que o versículo 10 está escrito: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele gerou. Ele conseguiu gerar filhos. Ele conseguiu gerar, não somente gerar, mas criar os filhos, ensinar os filhos. Isso é maravilhoso. Esse é o caráter. O juízo veio motivado pela corrupção e violência, como nós falamos. Noé tinha a idade de 500 anos, quando ele começou a construir a arca. E 100 anos ele levou. 100 anos ele levou construindo a arca. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, diz que ele era pregador da justiça. Quando ele estava construindo a arca, ele estava anunciando ao mundo que haveria um juízo da parte de Deus. Loucura! Deus dá orientação para ele, para que levasse 7 casais de animais puros, um casal de animal impuro e colocasse na arca.
Pensou o que é isso? Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vê como pode um negócio desse, essa arca, 3 andares, né? O homem fazer uma estrutura dessa naquela época, né? É uma loucura, é uma coisa que ele fez, movido por uma fé de que Deus falou com ele. Aleluia. O juízo de Deus virá sobre a terra um dia, ele virá, mas a igreja tem que estar preparada, porque o juízo virá, mas a graça de Deus está sobre nós, e é nessa graça que nós confiamos. A Bíblia nos fala que após a construção da arca, diz que Deus fechou a porta vai se fechar, eu não sei quando. Eu tenho que a cada dia, esta mensagem, igreja, é para nós firmarmos a cada dia a nossa fé no Senhor Jesus, aleluia, crermos a cada dia na sua palavra e aguardarmos a vinda bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 7, verso 12, Deus fez chover 40 dias e 40 noites, sem parar, ele abriu as comportas do firmamento, e a água veio sobre a terra como juízo. Por um período de 150 dias, as águas prevaleceram, 15 côvados, cerca de 7 metros, acima de todos os montes de toda a terra. Quem sabe seria o Everest, eu não sei. Acima de tudo, Deus fez preservar o dilúvio sobre a terra. Eu começo a pensar quantas pessoas que nesse período em que que Noé estava construindo a arca, ele, ao falar, virá o juízo de Deus. Mas quantas pessoas depois, com certeza, por que eu não ouvi Noé, o mensageiro de Deus? Deus tem levantado seus mensageiros para dizer que Jesus está à porta para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar atentos quanto a isto. Mas a porta se fechou, e diz a palavra do Senhor, que é muito lindo isso, então o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, mas Deus fechou a porta. Eu entendo uma coisa, Paulo fala aos Gálatas, que Cristo veio na plenitude dos tempos, veio a graça de Deus, a salvação veio para os judeus não creram, na sua maioria, mas o evangelho chegou aos gentios, mas verá o tempo que aos gentios também vai se fechar a porta. Nós acompanhamos o que acontece no mundo hoje, perseguições estão acontecendo, principalmente no continente africano, contra a igreja do Senhor, e nós não sabemos o que vem pela frente em nosso país, em nossa nação. Eu não estou aqui pregando o evangelho de sensacionalismo, ou de repente de um sofrimento futuro, não. Mas justamente o evangelho para nós estarmos preparados do que pode vir no futuro, contra a nossa vida cristã. Até que ponto nós teremos a liberdade de proclamar a palavra do Senhor, de portas abertas? Na China você sabe muito bem o que está acontecendo. Guiné-Bissau essa semana, na Nigéria, Coreia do Norte nem se fala, de outros países, dificuldade, porque a porta vai se fechar. E veio o dilúvio, você sabe muito bem o que aconteceu, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras se preservaram. 8 pessoas adentraram naquela arca e foram salvos do juízo de Deus. A porta se fechou, a arca aconteceu. Queremos falar da segunda arca. A segunda arca vai acontecer justamente quando Deus tira seu povo do Egito com mão forte, mão poderosa, através de 10 sinais, 10 maravilhas, conduz o seu povo pelo deserto, no deserto de local chamado Piairote,
E ali Deus, então, Ele abre o Mar Vermelho, conduz o seu povo de uma forma maravilhosa. Paulo fala o seguinte, que o andar pelo Mar Vermelho foi como um batismo para o povo, uma imersão no povo. Deus conduzindo o seu povo de Israel, a sua herança, o favor de Deus sobre eles. Coisa maravilhosa. O povo atravessa então o Mar Vermelho, e o povo vai caminhando no deserto, e chega no Sinai, nas cadeias ali do Sinai, do Monte Horebe. Moisés sobe ao monte de orientação da parte do Senhor, e ali Deus vai mostrar, vai revelar a sua lei. Deus vai mostrar como Ele deve ser adorado, como Ele deve ser cultuado. Deus justamente vai trabalhar no espiritual, no emocional da nação de Israel. Vai lhe justamente dando as leis, mostrando o seu amor, a sua fidelidade com aquele povo. E uma das coisas que Deus revela para Moisés, mostra-lhe no monte, é a Arca da Aliança. Que coisa maravilhosa! Uma arca conforme Êxodo 25:10, de comprimento de 1,10, largura de 70 centímetros, altura de 70 centímetros, e ela é feita de madeira de acácia, e ela é justamente revestida de ouro, totalmente de ouro. E sobre esta arca, Deus orienta que faça uma tampa, o propiciatório sobre a arca, e 2 querubins, um voltado para o centro, de ouro puro nas suas extremidades. São colocados varais, e ali aquelas argolas justamente para carregar a Arca da Aliança, a presença de Deus. Deus ordena a Moisés para que faça um véu que fique justamente para proteger a arca, na frente da arca, um linho fino, de cores azul, roxo e vermelho. Todos os detalhes. Deus vai dando cada detalhe do tabernáculo. Deus vai orientando, Deus vai mostrando ao povo a importância que Moisés deveria trazer o povo à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a presença de Deus. Quando falava a Arca da Aliança está ali, significa a presença de Deus está. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda para o povo, em que eles poderiam então dizer, Deus está conosco, a arca está conosco. Mas a arca era um objeto sagrado, era um objeto da qual, quem poderia se aproximar da arca? Quando lemos uma certa feita, quando foram transportar a Arca da Aliança, um homem foi fulminado, Uzá, ele foi tocar na arca, não poderia tocar na arca, que era algo sagrado, ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia, era um objeto de muito temor e reverência. Eu aprendo uma coisa aqui, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma, nós devemos chegar diante de Deus com temor e tremor, na presença do Senhor nosso Deus. A arca, ela foi roubada, a arca foi transportada de um lugar para o outro, os filisteus a roubaram, e quando eles levam a Arca da Aliança, no tempo do rei Saul, quando eles levam a Arca da Aliança, no tempo do sacerdote Eli, tudo isso era uma referência em que as nações, elas eram justamente, sofriam o juízo de Deus por transportar a Arca da Aliança de qualquer forma, de qualquer jeito. Vinha pragas, vinha doenças, enfermidades sobre todos aqueles que lançavam a mão da Arca da Aliança. O povo deveria ter temor. Mas essa arca, ela não foi destruída. A arqueologia hoje bíblica, os arqueólogos comentam, ela pode estar, quem sabe, na Etiópia, ela pode estar, quem sabe, debaixo ali do Domo da Rocha, em Jerusalém, pode estar, quem sabe, em algum museu da Europa, não se sabe onde está a arca, não se sabe. Há uma procura intensa sobre ela, onde está a Arca da Aliança? Há muitas especulações, acharam a Arca da Aliança, muitas especulações existem por aí. Mas por que será que Deus então, podemos dizer, o próprio Deus escondeu a Arca da Aliança? Objeto de grande valor,
de conhecimento arqueológico e também para a religião judaica. Onde está a Arca da Aliança? Nós não sabemos. Mas Deus tem um controle de toda a história. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E como teve a arca no tempo de Noé, como teve a arca da aliança no tempo de Moisés, aleluia, surgiu uma outra arca agora. E essa arca, ela está em João capítulo 10, verso 5. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Essa arca agora, bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Ela não foi feita pelas mãos de Noé, não foram feitas pelas mãos de Bezaliel e o outro construtor no tempo de Moisés, mas essa arca, aleluia, ela veio pela obra do Espírito Santo de Deus, no ventre de uma jovem por nome de Maria. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Essa arca, pode colocar por favor na tela, meu querido, João capítulo 10, verso 5. Essa arca, aleluia, glória ao nome do Senhor. Um dia ela pronunciou a palavra: bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Elas, porém, nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Essa arca é o Senhor Jesus Cristo, essa arca é o Senhor, em prol da minha vida, em prol da tua vida, bendito seja o Senhor. E ele chegou a declarar: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim achará pastagens, achará alimento. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer, Jesus é a nossa arca, Jesus é a arca da igreja, Jesus é a arca da humanidade, Jesus é a arca da salvação. Glória ao nome do Senhor. Jesus é a nossa arca. Jesus é a resposta para a nossa vida. E mais do que nunca, igreja, nós precisamos, Noé, diz a Bíblia que Noé andava com Deus, nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos a cada dia ter essa consciência, mais do que nunca, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus no meu casamento, eu preciso de Jesus na minha família, eu preciso de Jesus na minha empresa, eu preciso de Jesus no meu emprego, eu preciso de Jesus no meu ministério, eu preciso de Jesus na minha caminhada, eu preciso desta arca na minha vida. Bendito seja o Senhor nosso Deus, aleluia. João teve essa revelação maravilhosa, de receber, de ouvir e escrever para nós a arca que permanece agora. Oh, glória a Deus, aleluia. A primeira arca foi transitória, foi momentânea, mas trouxe salvação. Se você contemplar assistir alguns documentários, fala sobre essa arca que está no Monte Ararat. Está coberta por neve, parte dela está destroçada e quebrada. E é interessante que o governo daquele local, ele não aceita que as pessoas vão até lá. É interessante isso. Ele não permite que pesquisas vão até lá. Mas supostamente, através de satélite, já tiraram uma foto, a arca está ali. A arca está ali. A segunda arca, como nós falamos, a arca da aliança, então supostamente, onde está a arca? Onde está a arca? Mas a terceira arca é o Senhor. A terceira arca é palpável para nós gentios. Essa terceira arca ela está ao nosso alcance. Essa terceira arca está ao alcance meu e teu nesta manhã e nesse dia e para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero que você levante a sua mão e diga: Senhor, me sustenta na tua presença. Eu quero mais andar contigo a cada dia. Eu li esses dias atrás aqui no livro de Joel, diz que os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Aí Deus veio mostrar que eu estou ficando velho mesmo. Mas amém.
Tinha um pastor que pregava muitos anos atrás, eu achava interessante ele dizer o seguinte: se você acredita, pega, se você não acredita, deixa. Não estou preocupado, eu vou contar aquilo a experiência que Deus me deu. Eu sonhei que eu passava um determinado corredor. Nesse corredor é um mural totalmente de pedra, de rocha. Porém, havia tipo uma caverna nesse corredor. Eu parei de frente desse corredor e tinha uma cortina de véu, um véu, escondendo o que estava atrás aquilo que nós vemos hoje nos apartamentos, nas casas, né? É o nicho, aquele nicho que se você coloca hoje para colocar os produtos ali de banho, mas é como se fosse um nicho bem grande. E o véu ele descia e estava mais ou menos a 10 centímetros sem encostar no chão. E era um véu de um tom muito diferente, da qual eu fui pesquisar o que acontece se misturarmos azul, roxo e vermelho, e vai dar justamente um tom desse, meio violeta puxando para o azul. Achei interessante isso. E de repente eu estava de frente daquele véu, e eu tentava ver o que tinha atrás, mas estava difícil. Você acredita se quiser? De repente eu vi quando um ancião me aproximou, um homem veio, um ancião, de túnica, bem ancião, e aquele homem era Moisés. Eu nunca vi Moisés. A gente vê em filmes assim, mas Moisés. E de repente ele levantou o véu e estendeu a mão em direção, era a Arca da Aliança. Eu vi a Arca da Aliança. Eu fiquei, meu Deus, acordei, eu vi a Arca da Aliança. Ele estendeu a mão, levantou o véu e mostrou a Arca da Aliança. Aí veio sobre mim, como se fosse, estenda a mão também na arca. Eu falei, não, eu não posso. Não sou judeu, nem judeu eu sou gentio. Quem sou eu para estender a mão lá dentro, tocar na arca? Quem sou eu? Eu falei, quem sou eu para estender a mão? Aí eu vi uma voz que disse, você não precisa estender a mão, porque Jesus é a arca agora. Se você acredita, Deus abençoe. Se você acha que eu estou brincando com a tua emoção, Deus conhece meu coração. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Ele é a arca. Pastor, mas uma mensagem mais curta, porém mais objetiva. Porque nós, muitas vezes, olhamos para tantas coisas da Bíblia, estudando tantas coisas da Bíblia, pensando tantas coisas na nossa vida, no cotidiano, mas esquecemos da terceira arca, da última arca, que é Jesus para a nossa vida. Aleluia. Jesus é a arca. Jesus é a arca que você pode tocar. Não sou judeu, sou gentil, mas você pode tocar. Mulher, você está sofrendo 12 anos com fluxo de sangue. Você vai contaminar o rabino. Você vai contaminar o mestre. Você vai contaminar o filho de Deus. Mas eu vou tocar. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, que você hoje venha tocar nele. Aleluia. A primeira arca já foi, já cumpriu o propósito. A segunda arca cumpriu determinado propósito. Tem algo no futuro depois para Israel. Aleluia. Por isso que ela está oculta.
Mas a terceira arca, ela é que permanece para sempre. E essa arca é que a igreja tem que tocar. E nessa arca é que a igreja tem que estar diante dela. Oh, aleluia. Quando a mulher toca na veste de Jesus, que ele para e olha para a multidão e diz: quem me tocou? Aleluia. Eu quero vos dizer, Jesus continua perguntando para toda a humanidade: quem está me tocando? Quem está me tocando? Pastor, por que a mulher tocou primeiro em Jesus? Porque Jesus primeiro tocou nela. Aleluia. É necessário justamente esta conexão. Jesus tocou nela. Como? Ela creu. Aleluia, nele. Oh glória, ela creu nele. Se eu tão somente tocar na sua veste, serei curada. Se eu chegar nele, tocar, vai acontecer alguma coisa na minha vida. Fé, atitude, motivada por isso, ela foi tocar. E quando ela toca, alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta e tu diz quem te tocou? Eu senti, aleluia, aleluia. Seres humanos não têm sentimento? Nós temos, não temos? Jesus também tem. Eu senti. Ele fala, eu senti que de mim saiu, oh glória. Aleluia, aleluia. Irmãos, precisamos tocar mais em Jesus. Precisamos mais tocar em Jesus. Porque Ele quer liberar poder, graça, misericórdia, o seu amor, o seu perdão. Aleluia, quer demonstrar algo para a tua vida, glória a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor. Eu senti que de mim saiu poder, aleluia. O poder não sai do pastor, o poder não sai de pregador, o poder não saiu de Paulo, de Pedro, de Maria, não saiu de ninguém, mas o poder verdadeiro sai da arca que é Jesus. O poder verdadeiro é de Jesus, para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Aleluia. Eu senti que me saiu poder. Diz a Bíblia que a mulher não podia mais se ocultar. Quando Jesus toca em nós, e essa conexão de nós tocarmos nele, de ter acontecido isso, esse clima entre nós dois, entre eu, o Senhor e eu, sabe o que acontece? Não dá mais para ficar calado. Não dá mais. Alguém que olhar para você, você está diferente, hein? O que aconteceu com você? O que está acontecendo com a tua vida? Você passou por tudo aquilo e como é que você está? Está em pé ainda? Está conseguindo lutar? E aquela situação? Deus já deu vitória. É aquele problema, Deus está comigo a cada dia, a mão do Senhor está presente, Deus é fiel, bendito seja o Senhor. É aquele problema está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Estou descansando nele, estou esperando nele. Sabe por quê? Aleluia, ele me tocou, eu toquei nele. E agora? A mulher se declara em meio à multidão: fui eu, Senhor. Fui eu. Jesus está esperando a sua declaração. Ele está esperando a tua declaração. Fui eu, Senhor. O Senhor me tocou para ouvir tua palavra nesta manhã. E eu quero tocar no Senhor. Eu quero tocar em ti como eu nunca toquei, Senhor. Como algo muito especial na minha vida. Como se fosse hoje o último culto que eu tivesse aqui na terra. Último. Ali, igreja, a mulher tinha gastado com muitos médicos. A mulher não tinha mais esperança. Uma hemorragia
Imagina a anemia dessa mulher de 12 anos, não tinha mais condições. Mas ela foi tocada por ele, ouvindo falar dele, e agora ela toca nele. Jesus é a nossa arca. Eu vou pedir para você fechar teus olhos. E se você se sentir necessidade, eu sinto necessidade, que eu quero tocar em Jesus nesta manhã. Eu sinto que eu preciso tocar nessa arca Jesus nesta manhã. Aleluia. Para que os propósitos de Deus se realizem na minha vida e através da minha vida.